Salve pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Quem vos fala? Shalom André. Shalom, muita gente pergunta o que quer dizer Shalom, Shalom. Nada mais do que paz. Em algumas denominações é saudação, desejar paz a alguém. Este aqui é o meu nome. E no canal falamos sobre tecnologia, falamos voltado mais para a área de dados, desde o administrador de banco de dados, falamos de banco de dados, de SGBD, falamos de SQL, falamos de profissionais como engenheiro de dados, analista de dados, toda essa nomenclatura e essas skills focadas ou habilidades focadas para o pessoal que trabalha com dados, o famoso novo petróleo. E nessa jornada estamos aqui até maio de 28 de maio do ano 2025. Não sei quando é que tu vais estar a assistir esse vídeo. Estamos a comemorar os 50 anos da Microsoft e para isso a Microsoft disponibilizou 50 mil vouchers para quem pudesse participar de um desafio, ser sorteado e se passar neste sorteio conseguir um voucher ou uma conta de desconto para uma certificação da sua escolha. São 16 certificações que estão à vista, tu vais escolher um quando for sorteado. E eu estou nessa jornada fazendo o desafio do ADP700. O que seria a nomenclatura ADP700? É uma certificação voltada para engenheiro de dados. Nesse caso, a DP700 é voltado para engenheiros de dados que trabalham com a ferramenta Microsoft Fabric. Então, é uma ferramenta nova na qual estou a estudar, estou a apanhar bastante, também o aprendizado vai crescendo e nada mais do que colocar em prática toda a teoria dentro deste desafio. A fim de me ajudar a mim mesmo e outras pessoas que estão nessa jornada, eu criei aqui dentro do meu blog, shalomandre.medium.com, tem um artigo que eu falo de laboratórios práticos, dessa certificação que é a DP700, que é uma ideia, uma forma de nós consolidarmos esse conhecimento. Já passou o primeiro, como é que nós poderíamos criar o Lakehouse, ou poderíamos analisar os dados com a PySpark dentro desta ferramenta Fabric, e outras que estão aqui que ainda não acabei de subir, porque é aprender, criar conteúdo e ter que escrever, fazer o resumo por aqui, também dá um pouquinho de trabalho, mas até o final deste eu acredito que eu já vou completar tudo ele. E hoje vamos falar sobre analisar dados em um DW ou um Data Warehouse. Temos aqui a documentação da Microsoft passo a passo para analisar dados num Data Warehouse. É o que nós vamos tentar replicar isso em vídeo, tá? E do outro lado, se você quer entender mais o que é Data Warehouse, entender os fundamentos do Data Warehouse, como é que o Data Warehouse funciona aqui dentro do Fabric, como é que nós podemos consultar e transformar dados dentro do DW. Muitas vezes temos ouvido essa nomenclatura, como é que nós preparamos esses dados, como é que nós protegemos e podemos monitorar o funcionamento do nosso DW. E este aqui no final é o que nós vamos fazer agora. E temos aqui 1 hora e 6 minutos, nem que for numa semana dividir 30 ou 20 minutos do seu tempo para entender um pouco sobre o DW, vai te ajudar bastante e vamos consolidar com esta prática. E para a prática nós vamos aceder aqui ao é muito inglês, app.fabric.microsoft.com. Nós podemos aceder por duas formas. A primeira delas é usando o nosso e-mail estudantil ou de trabalho, que tem aí o domínio, tá? Temos aí direito a 60 dias, eu estou aqui com os 34 que me falta, isso na versão trial. Vamos a isso. Então, a primeira das coisas que em todos os laboratórios vocês vão notar que é em comum é que ele pede que eu crie um workspace, que seria o espaço de trabalho onde eu vou executar essa análise de dados dentro do Data Warehouse. Então, via workspace, para quem está em português seria espaço de trabalho, novo espaço de trabalho, o nome do teu espaço, a descrição que vais fazer dentro desse espaço de trabalho. Por aqui o tipo de licenciamento ou licença que estarias usando. No nosso caso vamos usar a versão trial, que não é paga. Temos aí 60 dias para poder explorar e aplicar. Mas quem está nos seguindo desde o primeiro vídeo, nós estamos a trabalhar com este workspace ou espaço de trabalho que é a DP700 Labs, tá? Temos aqui tantos laboratórios que já executamos e hoje vamos trabalhar na análise de dados dentro do Data Warehouse. Para mim analisar um Data Warehouse, a princípio eu tenho que ter um Data Warehouse. Então vou criar aqui meu Data Warehouse. Favorito é estrela tudo quanto que eu já tenho usado para não ir nesta multidão e começar a procurar, tá?
No caso ainda não cheguei a usar o warehouse, eu poderia vir simplesmente pesquisar por warehouse. Aqui tem um warehouse que eu vou começar do zero, aqui tem um warehouse ou data warehouse que já tenha dados exemplificados ou dados de exemplo. Sim, o termo seria dados de exemplo que a Microsoft já disponibiliza ela preenchida. Então o warehouse vou favoritar isso. Eu vou em favorito aqui, eu vou criar meu DW. Então DW, vamos lá, análise. Criado o meu DW. O próximo passo seria usando o SQL, tá? Vou criar tabela, inserir tabela dentro desse DW. Ele está aqui a criar o meu DW. Pessoal, vou estar a falar sempre DW é Data Warehouse, tá? Então vou criar aqui a partir do comando SQL. Vou criar aqui uma dimensão, uma tabela de dimensão chamado produto. Vou executar. Então, essa tabela foi criada. Se vocês virem aqui em esquema, DBO, table, está aqui, dim, product. Então, vou inserir agora informações ou registro nessa tabela. Insert tudo, DBO, dim, product. Vou executar. Pessoal, deixam aqui também, enquanto ele vai executando, tem alguém que deixou aí na descrição de um dos vídeos que eu fiz de integração com o Power BI e o banco de dados. Ele pediu que pudesse fazer um curso aqui de SQL, nem que fosse básico, e no final integrar com o Power BI, fazendo aí um dashboard ponto a ponto. O que é que vocês acham dessa ideia? Coloca aí na descrição, quem tiver que assistir esse vídeo. E vamos fazer isso. Já está em carteira. E tem também um que pediu como é que poderia fazer a replicação do banco de dados. Isso aí no Fable, como é que funciona? Também estou em carteira. É que tem que procurar sempre um tempo para poder realizar aqui e servir a comunidade. É isso aí. A regra a lei universal é essa, é trabalhar para os outros. Então nós estamos nessa jornada, já inserindo os dados dentro dessa minha tabela DIM Product. Eu vou entrar aqui conforme diz a documentação, Ctrl V, e tenho aqui um script já feito. Vou copiar tudo e vou adicionar mais tabelas e registros, tá? Isso aqui é muito grande, deixa-me só ver como é que eu seleciono tudo. Olha, Ctrl O, ok. Copiar. Vou executar todo esse script. Teremos aqui, além da dim product, ou essa tabela dimensional, tabela dimensão produtos, vamos ter outras tabelas. Ele está aqui a executar. Então, bem sucedido a nossa criação, a nossa consulta feita. Então temos aqui de lado agora tabela cliente, data, produto e a tabela fato, que é ordem de vendas. O que vamos fazer agora aqui é definir o modelo. O que eu vou fazer? Vou descer aqui um pouco. Modelos. Para quem trabalha com banco ou já está familiarizado com esse mundo, aqui vamos fazer meio que o relacionamento entre as tabelas, tá, pessoal? Vamos lá. Vou dar aqui um refresh nisso daqui. Para Microsoft para Fabric tem uma dessas também. Vou fechar aqui. Vou ver modelo layout. Ok. Só basta fazer um refresh, pessoal. Então, ok. O que é que eu vou fazer aqui? Tem a minha tabela aqui. Ordem. Date. Ok. Eu vou fazer agora aqui o relacionamento. Então, a partir da tabela fato, ordem de vendas, eu vou procurar, escolher a coluna Product Key dentro, deixa-me só ver, Product Customer, ele fica assim. Ok. Vamos lá ver.
Então, dentro da tabela Seller Orders, ele diz para me tirar a coluna Product Key e vou direcionar a tabela Dim Product, que é esta aqui, também na coluna Product Key. Vou puxar. Encaixou. Vamos aqui agora criar o relacionamento, tá? Tabela Order, tabela Fato, tabela Dimensão. As colunas são Product Key. O tipo de cardinalidade é por... meu está em francês, não sei como que isso mudou, mas vamos lá. Many to one. Please here, é isso. Um para muitos. Tá? Um sentido único. Make the receipt advice selected. Assim ativo. Ok. E vou cadastrar. Pessoal, entendam que em algum momento é isso. O meu Fabric ele está em inglês, mas o meu computador é francês. Não, Shalom, por que você faz isso? É para mim não perder o idioma. Tá? É simplesmente se não perder o idioma. Então eu vou fazer agora o outro que vai. Vamos repetir a mesma para o cliente e para a DIM e para a data. Product Key. Tá. Vamos só ver aqui. Product Key. Customer Key. Ok. Customer Key. Para aqui. Sans unique. Plusieurs. Vou cadastrar. E vou buscar aqui o date. Será order date to dim date key sales order date to date key. Então cadastrar. Ok, nós temos aqui o relacionamento entre a nossa tabela fato e as suas dimensões. Então, voltando, ele agora, já com esse relacionamento, eu consigo uma tabela, consultar outra e vice-versa. Vou agora criar aqui uma consulta SQL, em que ele vai selecionar os dados de calendário, vindo agora de uma tabela que será juntada com uma tabela de dimensão. Então ele vai buscar da tabela fatos de vendas e juntando as datas que estão na tabela de dimensão de data. Vamos lá executar. E temos aqui o nosso resultado da nossa consulta SQL. A junção é buscar duas tabelas diferentes. Quer usar o join, né? Porque está usando duas tabelas diferentes. Tá? Aqui agora o próximo comando é modificar essa consulta, adicionando uma outra dimensão para fazer a agregação. Fazer isso e executar o comando. Então, temos aqui outra consulta que foi realizada. Agora vamos criar aqui, uma espécie de visualização, que seria uma tabela virtual, tá? Que nós vamos aqui criar. Vou copiar. Então, temos aqui uma tabela executada. Se eu vir aqui, normalmente tem que ter uma view. Refresh. Tá aqui ela. Tá aqui. Tenho aqui essa visualização que foi criada. Ainda no SQL, usando essa visualização aqui, nesse caso essa view que temos aqui, né? Ele vai consultar dentro da visualização que nós acabamos de criar. Ele vai consultar o calendário do ano, o mês, o nome do mês, a região que foi vendida e o retorno dessas mesmas vendas.
sistema vai processar e essa consulta foi feita dentro dessas visualizações que nós acabamos de criar. E fechando aqui nessa parte de layout e essa coisa bonita, vamos criar aqui dessa vez uma visualização, tá? Usando aqui a consulta visual. Desculpa pela redundância. Tá vendo aqui? Visual Query. Eu tenho aqui Fact Order. Deixa eu só ver se eu consigo pegar isso. Deixa eu só aqui atualizar de novo. Então, pessoal, tenho aqui a minha ordem de vendas. A questão muitas das vezes aqui é conseguir pegar e arrastar esse camarada. E a outra, que quero fazer aqui uma espécie de transformação, ou sim, transformação, mudanças. Para quem usa Power BI, esse é o famoso Power Query. Então vou buscar aqui pelo produto. Não é isso. Tenho que conseguir forma de eu arrastar isso daqui para aqui dentro. E não é uma luta fácil. Para mim que ainda estou acostumado a usar isso daqui. Deixa-me lá ver. Agora foi. Consegui arrastar. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Temos aqui a tabela FAT e a tabela de dimensão. Vamos procurar aqui por um merge. Vamos lá ver. Tem esse mais que está aqui. Vou mesclar, tá? Mesclar aqui consultas. E do lado direito eu tenho a tabela de dimensão product. Ok. Falta agora o que é que eu quero mesclar. Então eu vou querer mesclar, como diz a documentação, quais são as tabelas. Eu quero mesclar aqui product key e este product key que estão aqui, tá? Então me dá uma estimativa de qual serão as linhas que serão aqui selecionadas. Vou dar um ok. Então tem ele mesclado aqui. Só que agora temos que saber, desse lado temos aqui as informações, aqui desse lado à esquerda, né? Temos as informações aqui do senhor da ordem. Só que aqui faltam as informações que nós queremos retirar da dimensão produto. Eu clico nesta seta. Eu vou escolher basicamente o que eu quero que ele selecione. Então neste caso eu quero no mínimo, vamos lá ver. Vou selecionar tudo e procurar por nome do produto, por exemplo. Então ele vai me fazer isso tudo de novo. Eu terei aqui o que foi vendido, a quantidade, o total e qual seria o nome desse produto que foi vendido. Imagina que agora eu queria filtrar, tá? Vamos lá, quero filtrar pelos nomes do pedido. Eu queria simplesmente que seja o cable look, por exemplo. Vou selecionar tudo isso e ele aqui só vai me retornar um filtro desse join, se assim podemos chamar, dessa mesclagem, simplesmente para o produto de nome cable look ou cabo de bloqueio, se assim podemos trazer em português. E nós podemos ver esse resultado de forma visualização, de forma baixar Excel, ficheiro Excel, podemos guardar como se fosse uma tabela. Vamos fechar aqui, ok, já trabalhamos com essa visualização e vamos ver que depois de fazermos essa pequena mudança, vai processar. Ele me deu aqui algumas tabelas que não faz nada sentido com o que nós estamos a usar de forma inicial. Então ele gera isso que está aqui ao lado. E o que que ela diz? Dentro desta tabela que eu tenho, vamos lá ver. Temos que dentro do tabela FAT, para mim ocultar a tabela data aqui, mandou ocultar o customer key e mandou-me ocultar o product key dentro desta tabela, tá? E na tabela do cliente mandou-me ocultar o customer key e este daqui.
Voltando para a tabela dim data, data aqui data e data, ok, no produto key, product aqui. Com esses campos, esses campos ocultados, venho aqui em relatório, criar um novo relatório. Ele me pergunta quais são as tabelas que eu quero criar relatório, tá? E eu vou dar continuar. E essas tabelas vão me levar agora à criação de relatório, sabendo que o Microsoft é uma plataforma única. Ele vai me abrir o Power BI. Deixa-me só cá ver o que é que está a acontecer aqui. Parece que são coisas bem simples mesmo, bem simples. Que ele pediu que eu fechasse alguns itens aqui. Vamos lá ver se realmente é isso, se ele passa. Reporting, new reporting. Ok. Jesus Christ. Pessoal, eu aprendo, tá? Aprendo, estou nesse aprendizado. Isso é muito bom, muito bom. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar em conhecer o total, tá? E além do total, vou em produtos e quero conhecer as categorias deste mesmo produto. Vou colocar aqui em barra. Então, fazer essa coisa bonita. O que eu posso mudar aqui, segundo a documentação em general, é alterar o nome do título. Deixa-me lá ver propriedade, não é aqui. Deixa-me cá ver. Poderia mudar visualization, format visual, title section. Title section, mudar isso aqui, colocar total sales category. Então ele muda aqui assim, tá? E o que nós podemos fazer aqui é guardar este relatório. Se assim posso chamar a pessoa do BI e não me matam. E daria nome de Sales Report. Aqui, Sales Report. Dentro do meu workspace que estou a usar. Então, se eu voltar aqui no meu workspace, vocês vão ver, terei aqui o Sales, Report. Pessoal, muito obrigado. Deixa-me cá voltar para o Home. Fizemos aqui uma análise de nossos dados dentro do Data Warehouse. Quem curtiu desse vídeo aqui, compartilha, dê aquela força, partilha com quem está aí à busca desse conhecimento. Obrigado pelo carinho, pela força e estamos juntos.